Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver questões de anagrama. A primeira questão nos diz o quê? De acordo com a palavra bateria, a quantidade de possíveis anagramas, palavras com ou sem sentido dessa palavra corresponde a... Para quem não lembra o que é um anagrama, o anagrama é a permutação, é a troca de posição entre os elementos de uma lista ou um conjunto. Por exemplo, eu tenho uma palavra aqui, a palavra casa. O anagrama, ele vai embaralhar e vai formar outras palavras com ou sem sentido, como fala aqui, ó, com ou sem sentido. Então, eu posso colocar primeiro o S, depois o A, posso colocar o A, o C, o A e o S. Posso bagunçar tudo aqui da forma que eu quiser, tá? E aqui eu terei vários anagramas. Então, a questão quer saber quantos anagramas eu posso ter com a palavra bateria, ou seja, quantas vezes eu posso embaralhar a palavra bateria e formar outras palavras. Essas palavras podem ter ou não sentido, tá? Então, vamos lá fazer. Para calcular o anagrama, você vai usar o fatorial. Então, a gente vai contar quantas letras tem. A bateria tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 letras e a gente vai calcular o fatorial desse número. Como é que eu calculo o número fatorial? Você vai multiplicando até chegar ao número 1, multiplicando pelo próximo antecessor. Então, eu estou no 7, aí eu vou multiplicar por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, tá? Até chegar no 1. Multiplicando todos esses números, eu vou ter o valor de 5.040. E aí, cuidado, porque algumas pessoas querem, ó, marcar o item A, né? A banca até colocou aqui no item A. Porém, a palavra bateria tem duas letras repetidas, tá? Ó, tem 2 As. Como ela tem duas letras repetidas, você vai calcular o fatorial dessas letras repetidas, que no caso é 2. Então, bem facinho, né? 2 vezes 1 é 2. E agora você vai dividir. Se aqui eu tenho 5.040, eu vou dividir pela quantidade de letras repetidas, que no caso é 2. Então, aqui, ó, 5 dividido por 2 é 2, vem 1, baixo 0, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, né? 0, baixo 4, que vai dar 2, que vai dar 0, baixo o outro 0. Então, tá aqui a nossa resposta, ó, item C, 2.520. Se a palavra bateria não tivesse nenhuma letra repetida, fossem 7 letras diferentes, o resultado seria 5.040, seria o item A, tá? Se a palavra bateria tivesse 3 letras repetidas, aí aqui, ó, ao invés de calcular 2, você iria calcular 3 e iria dividir aqui, ó, por 3, tá? Então, você vai dividir sempre pela quantidade de letras que estiverem repetidas. Vamos resolver outra questão de anagrama. De acordo com a palavra, né, software, a quantidade de anagramas, palavras com ou sem sentido, que apresentam as letras F, T, W juntas e em qualquer ordem corresponde a. Aqui a questão ela já especificou mais coisas, né? Ela quer o anagrama onde essas 3 letras fiquem juntas, ó, fiquem juntas e em qualquer ordem. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Se eu fosse calcular a quantidade de anagramas da palavra software, né, sem esses outros requisitos, apenas o anagrama. Então, eu teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 fatorial, eu iria multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo toda essa multiplicação aqui, vai dar 40.320. Então, aqui é a quantidade de anagramas que eu tenho com a palavra software, certo? 40.320. Só que aqui a questão vai além. Ela quer que essas letras estejam juntas. Se essas 3 letras precisam estar juntas, eu vou contar como sendo uma letra só. Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui, vai ficar como? Ó, 1, 2, aqui eu vou contar como somente uma, então vai ser 3, aí 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 fatorial, porque essas 3 letras precisam estar juntas. Então, fazendo essa conta, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando, vai dar 720. E aí, cuidado, porque aqui no item A tem 720, mas essa ainda não é a nossa resposta. Veja que a questão diz que eles podem estar, ó, em qualquer ordem. Se fosse somente nessa ordem aqui, ó, FTW, beleza, a resposta seria 720. Mas como pode ser em qualquer ordem, eu posso, entre eles 3, né, entre o F, o T e o W, ter variações. Eu posso colocar T,
FW, posso colocar WFT. Então, entre essas três, eu posso misturar elas também, certo? Então, aqui eu vou calcular o fatorial de 3. Então, vai ficar, ó, 3, 2, 1, que vai dar o quê? 6. Por que 3? Porque são 3 letras, tá? Então, eu estou calculando o anagrama entre essas 3 letras. Agora sim, eu vou encontrar o resultado final, que vai ser, ó, 720 vezes 6, tá? Aqui, ó, atendendo ao requisito das 3 letras juntas, e aqui atendendo ao requisito, né, que elas podem estar em qualquer ordem. Então, fazendo essa multiplicação, vai dar o 0, que vai dar 12, vem 1, 42 mais 1, 43. Então, gabarito letra D, 4.320. Então, só relembrando bem rapidinho. Aqui no primeiro item, no 8, fatorial de 8, é se perguntassem quantos anagramas eu poderia fazer com a palavra software, tá? Sem nenhuma restrição. Veja que essa palavra não tem nenhuma letra repetida. Vamos apagar aqui, ó. Não tem nenhuma letra repetida. Então, eu iria usar o fatorial de 8. Aqui, na segunda opção, no 6, por que eu calculei o 6? Porque disse que as letras têm que estar juntas. Então, eu fiz aqui, ó, como se aqui fosse uma única letra, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, ainda disse aqui que em qualquer ordem. Se não tivesse qualquer ordem, seria 720. Mas como é em qualquer ordem, então, pode acontecer o caso desse aqui, ó, embaralhar entre elas 3. Então, eu calculei aqui, ó, o 3, né? O anagrama de 3 e depois só multiplicou 720 vezes 6, que deu 4.320. Vamos fazer mais uma para reforçar aqui essa questão do anagrama, né? Ó, um anagrama é qualquer recombinação das letras de uma palavra mudando a ordem. Considere a palavra válvula. Assinale a alternativa correta que adequadamente apresenta o número de anagramas dessa palavra, incluindo a palavra original. Então, vamos lá. Ó. Quantas letras tem a palavra válvula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, fatorial de 7. Porém, veja que tem várias letras repetidas, então a gente vai fazer uma subtração. Eu tenho, ó, 2 letras V's, então vou colocar aqui fatorial de 2. Eu tenho 2 letras A's, fatorial de 2 novamente, e tenho 2 letras L. Então, novamente, né, fatorial. Então, você vai colocar o número de fatoriais de acordo com a quantidade de letras repetidas. Se tivesse 3 letras A's, aí você ia colocar 3 fatorial em relação à letra A e 2 em relação ao restante, tá? Aqui foi uma coincidência porque ficou tudo 2, né? Eu tenho 2 letras de cada. E o U. Beleza, agora é só fazer o fatorial, ó. Fatorial de 7, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sobre, aqui não é tudo 2, então, 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1. Aqui, como é uma divisão, eu posso cancelar, ó, posso cancelar esse 2 e esse 1 com esse 2 e esse 1, tá? Agora é só multiplicar. Quanto é que vai dar isso aqui? Fazendo toda essa multiplicação, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, vai dar 2.520. 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 4. Então, dividindo 2.520 por 4, vai dar 630. Então, nosso gabarito aqui é o item B, ó, 630. Daí, você tem que lembrar, né, da repetição. Aqui tem várias letras repetidas. Se fosse para calcular o anagrama e não tivesse nenhuma letra repetida, a gente ia calcular o anagrama, a gente ia calcular o fatorial de 7. E aí, a resposta seria o item A, 5.040, tá? Algumas pessoas marcam o item A porque não lembram que eu tenho que fazer essa divisão em relação às letras repetidas. Fazer aqui mais uma. Uma pessoa usa como recurso para gerar senhas seguras o embaralhamento aleatório das letras de uma palavra, ou seja, um anagrama. Considere a palavra selado. Sobre o número de possíveis senhas resultantes, excluindo-se a palavra original, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A palavra selado tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já sabe que vai calcular o fatorial de 6. Então, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando esses números, vai dar 720. E aqui, ó, cuidado, né? Por quê? 720, será que eu calculei certo? Não tem essa opção no gabarito. Por que que não tem? O enunciado diz, ó, excluindo-se
a palavra original. Então, são 720 menos 1, né? Porque eu vou tirar a palavra original. Então, vai ficar 719. Então, nosso gabarito é a letra A. Se a questão tivesse colocado aqui nas opções 720, muita gente teria marcado, tá? A banca foi até legal porque ela não colocou essa opção. Veja que na questão anterior, ela destacou isso também, ó, incluindo a palavra original, né? Aqui ela cobrou tudo. Já nessa, colocou aqui, ó, excluindo-se, né, a palavra original. Então, quando você for resolver questão de anagrama, fica atento aos detalhes do enunciado, tá bom? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!